O artigo Mídias e Educação em Direitos Humanos, Novos Tempos, Novos Desafios, de autoria de Kelly Cordeiro, doutoranda em Educação na PUC-Rio, Isadora Souza, doutoranda em Educação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Renato Pontes, professor doutor do Departamento de Educação da PUC-Rio. A pesquisa de base para a produção desse artigo aconteceu em 2019, quando um número significativo de notícias envolvendo os direitos humanos em diferentes mídias chamou a atenção dos autores. A partir disso, o olhar sobre os conteúdos dessas notícias passaram a ser notados com mais cuidado, e questões permaneciam latentes, como, por exemplo, o que estava sendo noticiado? O que se destacava como relevante? Como aparecia a educação nesse cenário? O leitor vai encontrar as respostas dessas perguntas em articulação ao objetivo, que no primeiro momento apresenta e analisa as notícias que circularam online sobre o tema direitos humanos. A partir daí é destacado a relação entre educação em direitos humanos e as mídias. Essa temática tão relevante exigiu que a produção dos dados fosse realizada de forma meticulosa. 4 plataformas digitais: O Dia, Brasil de Fato, Folha de São Paulo e Revista Veja foram escolhidas para imersão dos autores. Foram 49 dias de busca por notícias sobre direitos humanos. Com esse levantamento, chegaram a um total de 112 notícias. Uma maneira visual de exibir os microdados válidos produzidos na pesquisa é apresentado na imagem 1 em formato de hexágono com o título Redes de Notícias. Esta imagem é interessante de ser observada com atenção. O primeiro olhar mostra como, em 7 semanas de busca, em 4 plataformas de notícias, as 112 notícias foram encontradas. Com um pouco mais de observação na legenda da imagem 1, percebe-se 12 temas destacados relacionados aos direitos humanos. Esse conjunto de notícias desembocou em eixos dominantes relacionados a 2 grandes temas na discussão histórica sobre direitos humanos: os direitos da igualdade e da liberdade. Neste ponto do artigo, o leitor encontra 2 conjuntos de notícias. O primeiro sobre os direitos dos povos indígenas e direitos da igualdade. E o segundo conjunto de notícias relacionados às questões de gênero e os direitos da liberdade. A análise de todas as notícias ainda leva à reflexão sobre a relação entre a educação em direitos humanos e as mídias. A educação em direitos humanos é entendida como uma perspectiva de educação que tem como orientação a formação de sujeitos de direito. Entende-se a educação como um lugar possível para a construção de uma cultura em direitos humanos. Isso se deve através de práticas que procuram vivenciar o respeito, a paz, a participação social e democrática. Apesar de ter uma história já consolidada, a educação em direitos humanos é ainda um grande desafio para a educação brasileira. Nos dias atuais, as mídias assumem esse papel formativo. Igual a todo processo educativo, pode formar o sujeito para os direitos humanos ou formar para a cultura do ódio e da intolerância. Para finalizar, o artigo convida a olhar as notícias para além do que está posto, educando as leituras nas mídias de forma desconfiada, crítica, a favor da pessoa e de seus direitos. As análises construídas mostram que a educação em direitos humanos tem desafios maiores que a sua inserção no ambiente escolar. Hoje se ocupa em criar novos olhares em relação às mídias, pois atualmente essas tecnologias contribuem para formar opiniões. Educar em direitos humanos significa também criar uma nova perspectiva de educação, uma postura em que os direitos humanos estejam presentes e sejam vivenciados nessa prática.